Gálatas, capítulo 6, vamos ler do verso 6 ao verso 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós estamos reunidos como igreja, como família do Senhor, para aprender da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê o privilégio de sermos alimentados e abençoados por ela. Nós assim oramos e nós assim nos colocamos diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Paulo está chegando no final da sua carta. Está quase se despedindo dos Gálatas. Os temas principais da epístola já foram apresentados e o que nos resta a partir desses versos aqui são algumas advertências finais que o apóstolo faz aos seus leitores. É uma leitura superficial desses versos finais, ou à primeira vista, essas instruções e exortações que ele faz aqui parecem ser aleatórias ou desconexas. No entanto, quando a gente examina melhor o texto, a gente percebe que existe um elo de ligação em todas essas advertências. E aí Paulo vai pautar ou basear as suas exortações em cima do princípio da semeadura e da colheita. Você pode observar aí no verso 7 que ele diz assim: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, ele se utiliza de uma das experiências mais familiares da história da humanidade. O princípio agrícola da semeadura e da colheita. Poucas coisas no mundo são mais antigas do que esse princípio: semear e colher. As primeiras sociedades, aliás, não eram sociedades, os primeiros grupos humanos, eles eram nômades. Perambulavam de um lado para o outro, por quê? Por vários motivos. Por causa de alimento, procurando comida, para se proteger do clima, às vezes um clima mais frio, às vezes um clima mais quente, para se proteger de animais, de ataque de animais. Mas quando o homem dominou duas coisas, o fogo e a agricultura, começaram a surgir as primeiras sociedades que não eram mais nômades, as chamadas sociedades sedentárias. Eles fixaram-se num lugar e a partir dali eles começaram a crescer. Então, o princípio da semeadura e da colheita é uma das coisas mais antigas da história da humanidade. E esse é um princípio coerente que está presente não só na agricultura, mas também na vida material e na vida moral.
O texto que eu li há pouco de Gênesis 8, Deus, assim que Noé sai da arca, Deus promete, Deus faz uma promessa a Noé e ele diz que enquanto existir planeta Terra, Deus diz assim: haverá sementeira e ceifa, ou seja, semeadura e colheita nunca terão fim. Texto de Gênesis 8 que nós lemos. Então, se um lavrador deseja ter colheita, ele precisa semear, precisa lançar a semente no campo. Porque quem só observa o vento não ceifará. Além disso, o tipo de colheita que ele vai obter é determinado de antemão pelo tipo de semente que ele semeia. Se ele semear cevada, vai colher cevada. Se ele semear trigo, colherá trigo. Da mesma forma, uma boa semente produzirá uma boa colheita. Uma semente ruim produzirá uma colheita ruim. Ainda dentro desse princípio, se ele semeia com abundância, terá uma colheita abundante. Se semear parcamente, de forma muito escassa, ele vai recolher ou ele vai colher de forma escassa. Tudo isso faz parte do princípio da semeadura e da colheita. Então, se um lavrador ele deseja uma safra abundante de uma determinada semente, além de semear a semente adequada, ele deve deve semear muito, deve ter aquela semente em abundância. Só assim ele terá uma boa colheita. E aí Paulo então apanha esse princípio e o aplica à esfera moral e à esfera espiritual. Então, quem decide como será a colheita não são os que colhem. Quem decide como será a colheita são os semeadores. Ou seja, o homem, ele é livre para escolher, mas ele não é livre para escolher as consequências do que escolhe. Entendeu isso? O homem é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências que escolhe. E aí, para que ninguém duvide ou até questione esse princípio, olha o que Paulo diz no verso 7. Olha aí, ele diz assim: não vos enganeis. Não vos enganeis. A possibilidade de se enganar ou de questionar os princípios e os valores bíblicos é mencionada várias vezes no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus advertiu aos seus discípulos contra a possibilidade deles serem enganados pelo pai da mentira. João, nos seus escritos, ele vai advertir os seus leitores e ele vai dizer assim, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Escrevendo aos crentes de Éfeso, Paulo vai dizer assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Então Paulo, ele é enfático aqui no final da sua epístola aos Gálatas. Ele diz: não vos enganeis. E ele faz isso porque tem muita gente que se engana. Se engana quanto a esse princípio da semeadura e da colheita. Semeiam impensadamente,
cegos ao fato de que as sementes que eles estão lançando inevitavelmente produzirão uma colheita correspondente àquilo que eles lançaram, que eles plantaram. Então Paulo diz: olha, não se engane, não se engane, aquilo que você plantar você vai colher. E aí, sendo mais enfático ainda, olha o que ele diz depois: de Deus não se zomba. Ou seja, vocês podem tentar enganar vocês mesmos, mas Deus ninguém engana não. Vocês podem achar, pelos mais diversos motivos, que irão semear uma coisa e colher outra. De Deus não se zomba. Não pense que vai ser assim. Você pensa que pode escapar da lei da semeadura e da colheita? Lê do engano. Pensa que pode continuar semeando as suas sementes, fechando seus olhos às consequências, mas um dia o próprio Deus irá fazer a colheita. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Gente, essa lei do retorno não quer dizer que Deus esteja lá no céu, lá no seu trono, vasculhando e procurando alguém para se vingar em razão dos pecados dessa pessoa. Até porque, como já preguei aqui, nós temos aprendido, o dia da vingança já se cumpriu em Jesus Cristo. Agora, o que eu quero dizer, e o que Paulo, a minha interpretação aqui do texto de Paulo, é que a imagem da semeadura e da colheita indica que o processo de consequências morais é muito mais natural do que a gente imagina. Isso é uma coisa natural. Não significa que Deus esteja castigando, mas é uma coisa normal. O camarada bebeu, foi alcoólatra, bebeu todas durante 35 anos da sua vida. Aí tem uma cirrose. Deus que está castigando? Consequência, gente. Plantou, colheu. A pessoa, o camarada sempre teve problemas seríssimos de honestidade. Aí é mandado embora. Deus está castigando? O que Paulo está dizendo aqui, que a Bíblia nos lembra, é que o processo de consequências morais no mundo, ele é muito mais natural do que a gente imagina. A referência de Paulo à agricultura indica o quê? Que o universo moral também tem processos. O pecado contra Deus, ele cria tensões no tecido do universo moral, no tecido do universo espiritual, assim como nós, ao comermos alimentos gordurosos, cria tensões ali no tecido físico do nosso coração. É igualzinho. Quem cede à carne vai naturalmente colher colapso espiritual. É o que Paulo está dizendo. Se você vive na carne, o seu fim é colapso espiritual. Semeadura e colheita. Não é que Deus está castigando, mas é a consequência da vida. A lei do retorno universal moral
ou a lei do retorno moral no mundo inteiro, é uma das principais lições do livro de Provérbios. Aliás, os versos 7 e 8 de Gálatas 6, eles são um resumo do livro de Provérbios. Semeou desonestidade, colherá destruição, colherá ruína, colherá solidão. Semeou inveja, semeou ciúme, vai colher amargura. Semear pecado, colhe infelicidade. Semear pecado, colhe julgamento. Semear pecado, colhe desespero. Então, o que Paulo nos ensina com a lei da semeadura e da colheita, e ele diz: não se engane. O que Paulo está dizendo é o seguinte: as consequências virão. Você não tem como manter longe as consequências. E consequências, não confunda consequências com juízo de Deus, porque consequência é algo normal. Faz parte dessa lei de semeadura e colheita. Então, o homem é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências que ele escolhe. Talvez você esteja pensando assim: pastor, não preciso enfatizar muito isso não, pelo menos para mim, porque eu sei direitinho que isso é verdade. Quantos de nós aqui já vivenciamos, já experimentamos, ou estamos vivendo, ou estamos experimentando frutos amargos por causa de sementes que lançamos ano passado, 3 anos atrás, 15 anos atrás, 30 anos atrás? Nunca quis estudar, sempre quis brincar, não tem um bom emprego, está colhendo o que plantou. Então, irmãos, nós somos a maior prova de que isso aqui é verdade. Então Paulo está dizendo: olha, no universo também se aplica a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. E ele diz: não vos enganeis, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Deus criou o universo de forma que as consequências dos nossos atos, elas voltarão, elas virão. E aí, Paulo passa do princípio, ele mostra a teoria e passa agora à prática. Ele sai do princípio à aplicação. E aí ele vai nos mostrar 3 esferas da vida cristã nas quais nós percebemos esse princípio operando. Ele vai dar 3 exemplos do princípio. Olha o que diz aí o verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Gente, o que Paulo está dizendo aqui? Que aquele que está sendo instruído na palavra deve ajudar e sustentar o seu mestre. Paulo está deixando claro aqui que um ministro, ele deve ser sustentado pela congregação que ele apacenta. Quando Jesus enviou os 70, lembra lá aquele episódio de Lucas 10? Ele envia os 70 e ele diz assim: digno é o trabalhador do seu salário. Escrevendo aos crentes de Corinto,
Paulo diz o seguinte: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? E aí então ele diz em 1 Coríntios 9,14: os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Existem muitas pessoas que acham isso aqui altamente embaraçoso. E isso acontece principalmente por causa do abuso e por causa do desvio de dinheiro de muitos líderes. Essa semana saiu aí nos jornais uma igreja, uma denominação famosa que está sendo alvo da Receita Federal porque houve um desvio dos líderes de mais de 20 e tantos milhões de reais. Não são poucas as histórias de pastores que roubam o dinheiro das suas congregações. Não são poucas. Lá no seminário o pessoal brincava que os pastores têm que ficar alertas com 3 barras: barra de saia, barra de ouro e conhaque de São João da Barra. Barra de ouro. Tem muito pastor que rouba o dinheiro. Isso é verdade. E por causa desses ímpios, por causa do que nós vemos nos dias de hoje, o princípio bíblico que Paulo ensina aqui e que está presente em todas as Escrituras, o princípio bíblico ele é colocado em xeque por muitas pessoas. Só que o princípio bíblico é muito claro. Qual é o princípio bíblico? Pastor deve viver do ministério. Lutero disse assim: é impossível que um homem trabalhe dia e noite para ganhar o seu sustento e ao mesmo tempo se dedique ao estudo das sagradas letras, como exige o ofício do pregador. Calvino disse assim: é desditoso defraudar dos meios de sobrevivência aqueles por cuja instrumentalidade nossa alma é alimentada, e recusar uma recompensa terrena àqueles de quem recebemos bênçãos celestiais. Um dos artifícios de Satanás é privar de sustento os ministros piedosos, de modo que a igreja fique destituída deste tipo de ministro. Abra aí, não sei se está no esboço, se não tiver no esboço, abra aí, 1 Tessalonicenses 5. Versos 12 e 13, Paulo diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Outro texto, 1 Timóteo 5. Versos 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário.
Não é uma coisa assim muito agradável ou elegante comparar o pregador com o boi, né? Mas é o que Paulo faz aqui. O apóstolo, o que Paulo está fazendo aqui é uma comparação para mostrar o quê? Que tanto o pregador como o boi são trabalhadores. Tanto o pregador como o boi são trabalhadores. O boi que pisa o grão e o pregador que prepara o sermão, ambos estão trabalhando arduamente. Não são poucas as histórias de gente que chega no gabinete do pastor, chega na casa do pastor. Cadê o pastor? O pastor está estudando, está orando. Aí ele fala, então deixa eu falar com ele. Já que ele não está fazendo nada, deixa eu falar com ele. Irmãos, olha a expressão que Paulo utiliza para definir o trabalho de um pregador. Paulo diz assim, aqueles que se afadigam. Labuta. Eu entendo perfeitamente o que Paulo está dizendo aqui, porque esse é o sentimento que eu tenho quando eu preparo as minhas mensagens. É uma labuta, é uma fadiga, é muito cansativo. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais a pregação da palavra de Deus hoje está em declínio. Por quê? Porque exige trabalho. E trabalho árduo. Hoje nós vivemos na era do sermãozinho. E não é por acaso que nós temos cristãozinhos. Sermãozinho faz cristãozinho. Nós vivemos hoje num tempo parecido com aquele descrito por Samuel, quando ele vai dizer lá no 1 Samuel 3, diz assim, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Agora, o pregador fiel que se dedica no estudo e na exposição das Escrituras, Paulo diz, ele deve ser recompensado. Olha o que diz, Gálatas 6,6, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ou seja, o ministro compartilha com seus discípulos as coisas espirituais, e os discípulos compartilham com os ministros os bens materiais. É o princípio da semeadura e da colheita aqui, é um dos exemplos que Paulo dá para esse princípio. Infelizmente, muita gente brinca, faz piada, discorda e até combate o salário de um pastor. Na minha adolescência, eu me lembro de uma cena, nunca mais saiu da minha cabeça. Eu estava com meu pai assim na frente da igreja onde ele pastoreava, e a Kombi da igreja estava com problema, e ele tentando lá resolver. E uma pessoa perto falou assim, estavam algumas pessoas, e uma pessoa virou e falou assim, era só pegar o salário do pastor que a gente comprava uma Kombi novinha. E aí meu pai sabiamente virou e disse assim, era só os crentes serem fiéis nos seus dízimos, que nós teríamos várias Kombis aqui na igreja. Depois eu fiquei sabendo que a pessoa que falou aquilo não era dizimista. Infelizmente, tem gente que brinca com algo que foi instituído por Deus. As igrejas estão cheias de pessoas que têm implicância com o salário do pastor. E, gente, se Paulo precisou escrever isso aqui, é porque o mal é velho.
Naquela época já tinha gente que implicava com o salário do pastor, do líder, daquele que expõe e compartilha os bens espirituais, tanto que o próprio Paulo, ele fazia tendas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que um tempo atrás eu disse. Entenda uma coisa. Ministério pastoral é de graça. Entenda isso. Ministério pastoral é de graça. Não, pastor, não é não. Todo final do mês, seu salário bate lá na sua conta. Não foi nesse sentido que eu usei a palavra graça ao falar do salário do pastor. O que a igreja faz ao dar salários a um pastor é recompensar aquilo que ele realiza. É recompensar. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque não existe preço. Não existe preço ao ministrar a palavra de Deus. Não existe preço para o cuidado pastoral. Eu te pergunto, é possível colocar cifrões, valor, nos ministérios de João Calvino? Quanto custa o ministério de Jonathan Edwards? Quanto custa o ministério de George Whitefield? Quanto custa? Tem como cifrar sermão? Eu prego uma média de 8 mensagens por mês. Quanto que custa um sermão? Quanto custa? Depende, né? Se for bom, se for ruim. Bom e ruim para quem? O sermão aqui custa um valor, na igreja do lado custa outra. Quanto custa, gente, um sermão? Tem como colocar cifrões numa visita onde o pastor aconselha, chora junto, ora pela família? Tem? É possível medir o acompanhamento de um pastor, medir em termos financeiros, o acompanhamento de um pastor a uma família enlutada? Quando o pastor sai lá da porta do cemitério, a família enlutada diz assim: pastor, agora nós vamos te pagar, porque desde ontem você estava acompanhando a gente. Quanto custa essa visita? Quanto vale a presença, a oração do pastor na maternidade lá no dia do nascimento do seu filho? Esse daqui não estava incluído no pacote do mês não, então vou pedir um aumento. Quanto vale, meus irmãos, um lar que foi restaurado pelo acompanhamento e pelas ministrações de um pastor? É por isso que eu estou falando que ministério pastoral não tem preço. Não é possível pagar aquilo que homens e mulheres ao longo da história fizeram pelo reino de Deus. Não tem como pagar. O autor aos Hebreus, pode ser que isso tenha passado na mente dele, mas o autor aos Hebreus, quando ele fala de alguns homens e mulheres que viveram de forma fiel ao Senhor, ele diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Quanto que você paga para um homem desse, para fazer o que ele fez? Então, Paulo está falando do princípio da semeadura e da colheita, e ele diz assim:
aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que os instrui. Então, não brinque, não ironize o salário de um pastor, porque ao fazer isso, você está brincando com algo que foi estabelecido por Deus. Deus quem estabeleceu esse princípio. Verso 8: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Esta aqui é outra esfera na qual, ou outro exemplo, onde o princípio da semeadura e da colheita está presente. Paulo aqui ele passa do particular para o geral. Ele sai do exemplo do salário do ministro cristão e do comportamento moral do povo cristão. Aqui ele vai relembrar e retomar o tema da carne e do espírito que ele abordou lá no capítulo 5. No capítulo 5, não sei se você vai lembrar, a vida cristã é comparada a um campo de batalha. No capítulo 5, a carne e o espírito são dois combatentes, um em guerra com o outro. Aqui no capítulo 6, a vida cristã não é comparada a um campo de batalha, mas é comparada a uma propriedade rural. No capítulo 5, a carne e o espírito são dois combatentes. No capítulo 6, a carne e o espírito são dois campos onde nós semeamos. A nossa colheita depende de onde e o que nós semeamos. Como nós podemos esperar colher o fruto do Espírito se a gente não semeia no campo do Espírito? É o que Paulo está dizendo aqui. Lembra lá do ditado? Semeia um pensamento, colhe um ato. Semeia um ato, colhe um hábito. Semeia um hábito, colhe um caráter. Semeia um caráter, colha um destino. Isso é bíblico. É o princípio que Paulo está defendendo aqui. Qual é o princípio que Paulo está defendendo? O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gente, semear para a carne é o quê? É trabalhar para a carne. É acariciar a carne. É aconchegar a carne ao invés de crucificar a carne. Todas as vezes que nós permitimos que a nossa mente abrigue um ressentimento, não é? Tem gente que faz isso. O outro fez algo contra ele e você fica, como a palavra diz, sentindo novamente ressentimento. Fica lembrando. O que isso vai produzir em você? Ódio, raiva, desejo de vingança. Então você está semeando a carne. Toda vez que você abriga um ressentimento, toda vez que você acalenta no seu ser uma queixa, toda vez que você está se entretendo com uma fantasia impura, ninguém consegue entrar na sua mente naquele momento, né? Aí você fica fantasiando coisas que não deveria. Todas as vezes que você está lá chafurdando na autopiedade, na autocomiseração, tadinho de mim, o outro lá tem isso, eu não tenho, o outro é assim. O que você está fazendo? Você está lançando semente na sua carne.
você está semeando para a carne. Todas as vezes em que você permanece em má companhia, todas as vezes que você permanece com pessoas cuja influência é perniciosa, que vai te prejudicar, está semeando para a carne. Todas as vezes que nós assumimos um risco, ou nos envolvemos em algum contexto que cria dificuldades para o nosso autocontrole, para o domínio próprio, todas as vezes que nós vamos ou permanecemos num lugar onde nós não devemos estar, o que a gente está fazendo? Semeando para a carne. Aí existem cristãos que semeiam para a carne todos os dias e depois fica se perguntando: por que eu não consigo vencer os meus pecados? Você não vai colher santidade, nunca. Nunca na sua vida você vai colher santidade. É uma coisa natural, gente. É a lei da semeadura e da colheita. Quanto tempo por semana você leva lendo as Escrituras, lendo livros que te auxiliam a compreender os princípios bíblicos, lendo livros que te revelam o Deus que você diz adorar? Quanto tempo você gasta por semana em devoção a esse Deus, em oração a esse Deus? É muito natural que você não queira vir na igreja domingo. É óbvio. É claro que não vai vir. Vai vir na igreja um dia, vai faltar 3. É natural. Quanto tempo por semana você assiste televisão? Você fica no Face, você fica no WhatsApp, você fica... É natural que você não vai priorizar. Priorizar, está ouvindo o que eu estou falando? Priorizar. Não estou falando de gostar, estou falando de priorizar. É natural que você não vai priorizar a exposição das Escrituras. Quais são as pessoas com quem você conversa? Sobre o que você conversa? Por que você conversa com essas pessoas? É natural que você não vá ficar pensando nas coisas lá do alto. É natural que você não seja perceptível, ou melhor, que não seja perceptível em sua vida longanimidade, paciência, temperança. Se você está sempre semeando para a carne, é natural que enquanto você ouve uma mensagem como essa, você fique aí racionalizando, brigando com aquilo que você está ouvindo. Ah, pastor, mas tem isso, não tem aquilo, tem aquilo. Aí você começa a dar desculpas, aí você começa a racionalizar. É natural, porque quem semeia para a carne vai colher o quê? Corrupção. Abra aí, não sei se está no esboço, eu esqueci de apanhar o esboço, Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Versos 18 e 19 dizem assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Para aí agora. Para aí. Viu o quadro desesperador que Paulo descreveu aqui?
Ele diz, tem muita gente no meio de vocês, crentes de Filipos, que eu já disse e repito, e agora eu repito chorando, essas pessoas, elas são inimigas da cruz de Cristo. O fim delas é a perdição, porque o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, por causa de quê? Aí ele diz assim, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. É natural, gente. É natural. Você só se preocupa com as coisas terrenas? Está semeando para a carne. As pessoas mais próximas a mim sabem da angústia que eu tenho, da tristeza que eu tenho em não ver a igreja participativa, em ver as pessoas acomodadas, as pessoas E aí a gente fica perguntando por quê? Por quê? Por quê? Um dos motivos, ou uma das respostas, é porque estão semeando para a carne. Paulo diz, isso aqui é o princípio da semeadura e da colheita. Semeou para a carne, vai colher corrupção. E aí as coisas vão desandar. Vai desandar. Tudo vai desandar. Por outro lado, existem aqueles que, diz Paulo, semeiam para o Espírito. Louvado seja Deus por essas pessoas. Temos muitos aqui também. E eu agradeço a Deus por essas pessoas. Homens que não participam do culto da semana, eles vivem uma semana de culto. Pessoas que celebram esse momento de culto, por quê? Porque as suas vidas são um culto constante ao Senhor. Mulheres que testemunham do Senhor e conversam com o Senhor por onde quer que elas estejam. Paulo vai dizer em Colossenses 3, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Semear para o Espírito. Eu pergunto, gente, ou melhor, eu afirmo, com os livros que leem, com as companhias que desfrutam, com o lazer que buscam, essas pessoas estão honrando ao Senhor, porque elas semeiam para o Espírito o tempo todo. Ontem, Léo me mandou uma foto de uma parte do livro, A Depressão de Spurgeon. E Spurgeon era um cara deprimido. Teve sérios problemas de depressão. E aí ele me mandou uma foto de uma parte do livro em que Spurgeon, o biógrafo de Spurgeon dizia que Spurgeon era uma pessoa muito alegre. Contava piada o tempo todo. Quem estava do lado dele não conseguia parar de rir de tanta piada que Spurgeon contava. Tem até um artigo dele chamado A Teologia do Riso, muito bom. E aí, por coincidência, essa semana eu estava lendo uma coisa que falou de Spurgeon, e que ele estava com um amigo dele passeando assim num campo, e eles estavam conversando, e um amigo contou uma piada para ele, e ele morreu da risada, chorou da risada. E quando ele acabou de rir, ele virou para o amigo e falou assim, sério, agora vamos ajoelhar aqui e orar. O amigo, por causa de quê? Vamos orar e agradecer a Deus pelo riso. Vamos agradecer a Deus pela risada.
E ali ele se ajoelhou e orou e agradeceu a Deus pela risada. Gente, o que é isso? É alguém que está semeando para o Espírito o tempo todo. Spurgeon uma vez disse assim: nos últimos 40 anos da minha vida, não passei 15 minutos sem pensar em Jesus Cristo. Você consegue imaginar isso? É alguém que está contando piada e ora agradecendo a Deus pela piada que foi contada. Quer comais, quer bebais, quer contais piada, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É pessoa que está semeando para o Espírito o tempo inteiro. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então Paulo aqui, ele traça uma diferença entre as duas colheitas e as duas semeaduras. Gente, não existe mistério, não existe o que espiritualizar, não existe o que problematizar. É apenas uma questão lógica. Semeadura para a carne, colhe-se corrupção. Semeadura para o Espírito, colhe-se vida eterna. Semeou para a carne, vai haver um processo de decaimento moral. A pessoa irá de mal a pior. Ela começará abandonando um princípio, depois outro valor, e os princípios e valores cristãos vão indo embora. E o fim não é nada agradável, o fim não é recheado, não é um ambiente de sorrisos e abraços. Por outro lado, quando se semeia para o Espírito, inicia-se um processo de crescimento moral, de crescimento e desenvolvimento espiritual. A comunhão com Deus produz alegria, produz paciência, produz longanimidade, produz bondade, mansidão. E o resultado lá no final é sempre arrependimento, lágrimas, muitas vezes não de tristeza, mas de alegria. Semeou para a carne, destruição. Semeou para o Espírito, vida eterna. Isso significa que quem deseja colher santidade tem dois trabalhos. Primeiro, precisa evitar semear para a carne e depois deve continuar semeando para o Espírito. Primeiro precisa eliminar a carne e depois se concentrar nos meios de graça. No capítulo 5, Paulo nos deu duas ordens que deixam claro esse trabalho duplo aqui, ó. Crucificar a carne. Paulo diz isso lá, nós vimos. Duas coisas que a gente precisa fazer: crucificar a carne, para aí, não, andar no Espírito. Então, olha só, não tem segredo. Não tem segredo. Não tem o que ficar racionalizando muito. Por isso que tem muita gente que é contrário à psicologia, sabe por quê? Porque a psicologia fica procurando uma porção de coisa, quando a Bíblia diz, olha só, sua infelicidade e seus problemas são fruto dos seus pecados. Se endireite com Deus, e as demais coisas serão endireitadas. A psicologia não chama de pecado o que a Bíblia chama de doença. O tratamento é outro. Então não tem o que ficar racionalizando. Você é um consumista de mão cheia, vai fazer o que no shopping center? Você é um glutão, vai fazer o que no supermercado? Deixa outro ir. Você
é invejoso, está fazendo o que no Face dos outros, na página dos outros lá? Está alimentando a sua inveja? Está alimentando o seu ciúme? Você é um fofoqueiro, não consegue controlar a língua? Está fazendo o que na companhia de outros linguarudos? Gente, é uma questão óbvia, simples. Não tenho que ficar racionalizando. Paulo diz: semeou para a carne, vai colher destruição. Porque fez algo que não deveria fazer, vai colher lá na frente. Desde que eu me entendo por gente, a ilustração que eu mais ouvi na minha vida, meu pai, então, eu ouvi ele contar essa umas 36 vezes. Os mais antigos aí já sabem o que eu estou falando. Uma vez um camarada tinha 2 cachorros, um preto e um branco, e ele levava os cachorros todo final de semana lá na cidadezinha dele. Tinha corrida de cachorro, e ele levava, e o cachorro que ele apostava sempre ganhava. Alguém uma vez observou e falou assim: meu camarada, o que você faz, cara? O cachorro que você aposta, sempre os 2 saem correndo, mas o que você aposta sempre é o que ganha. Ele falou: é simples. Durante a semana, se eu quero que o preto ganhe, eu dou comida para o preto. O branco fica sem comer. Se eu quero que o branco vença, eu dou comida para o branco e deixo o preto sem comer. Gente, é assim que acontece espiritualmente. Quem vai vencer? A carne ou o espírito? Depende de quem você alimenta. Se você semeia para a carne, destruição. Se você semeia para o espírito, vida eterna. Deixa eu correr por cada hora. Versos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O assunto muda da santidade pessoal para a prática do bem, para a ajuda aos outros. No entanto, Paulo trata dessa questão da ajuda aos outros sob a metáfora ou baseado no princípio da semeadura e da colheita. Ele introduz o assunto lembrando que atividades filantrópicas precisam de apoio, de incentivo. Ele começa dizendo assim, não nos cansemos. Ele está dizendo, não desanime, não esmoreça, não desista. Sabe por quê, gente? Porque o serviço que nós fazemos ao próximo, o trabalho que nós fazemos ao nosso semelhante é cansativo. E na maior parte das vezes nós não temos um retorno imediato. Então nós somos tentados a desanimar, a relaxar e por fim a desistir. Paulo então diz assim, não desanime, não esmoreça. Nesse mundo e nesse contexto aqui, nós temos pelo menos 4 tipos de pessoas. Aqueles que fazem o mal, aqueles que pagam o bem com o mal. Tem gente tão mesquinha, tão ímpia que paga o bem com o mal. Existem aqueles que pagam o bem com o bem. Se foi bom para mim, eu vou ser bom para você. Mas existem aqueles que também pagam o mal com o mal. A Bíblia diz que os filhos de Deus, filho de Deus, deve pagar o mal com o bem.
amontoar brasa na cabeça. O cara te deu um tapa, vira outra. Te deu um tapa na face, vira outra face. Caminhe com ele a segunda milha. São princípios cristãos que para esse mundo é uma loucura. O crente é aquele que paga o mal com o bem e ele jamais se cansa de fazer o bem. Não foi por acaso que Paulo disse aos Gálatas que fazer, olha só, hein? Não é por acaso que ele diz aqui que fazer o bem para o outro é como semear. Se a gente continua semeando, no tempo certo a gente vai ceifar. A semeadura do bem, ela pode produzir consolo, alívio, assistência a pessoas necessitadas. A semeadura do bem pode levar um pecador ao arrependimento, à salvação. A semeadura do bem pode aumentar o respeito dos homens por aquilo que é belo, por aquilo que é verdadeiro. A semeadura do bem ajuda a conter a deterioração da sociedade. A semeadura do bem, se não for recompensada aqui nessa vida, lá no céu será. Porque a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer das boas obras que vocês fizeram. Eu não vou me deter muito nesse ponto, porque 2 anos atrás nós pregamos uma série de mensagens aqui sobre justiça social. E nós falamos muito sobre a necessidade de nos envolvermos para abençoar e ajudar o próximo. Tem um grupo aqui na igreja que está começando um trabalho. Mateus está liderando. Se você desejar se envolver, pode procurá-lo. Paulo vai aplicar o princípio da semeadura e da colheita em 3 esferas da vida. Na primeira, a semente é a palavra de Deus, semeada pelos mestres nas mentes da congregação. Na segunda, a semente são os nossos próprios pensamentos e atos, semeados no campo da carne ou do espírito. E na terceira, a semente são as nossas obras, semeadas nas vidas de outras pessoas da comunidade. Em cada caso, embora a semente e o solo sejam diferentes, a semeadura é seguida pela colheita. O mestre que semeia a palavra de Deus colherá o seu sustento. O pecador que semeia para a carne vai colher corrupção. O crente que semeia para o Espírito vai colher comunhão com Deus e vida eterna. E o filantropo cristão que semeia boas obras na comunidade, ele vai fazer uma boa colheita nas vidas daquele a quem ele serve. Ele terá uma recompensa para si mesmo, se não aqui, na eternidade. Então, irmãos, se queremos ter uma boa colheita, devemos semear e continuar semeando a boa colheita. E no tempo certo, na hora certa, a colheita virá. Não vos deixeis enganar. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Amém.